E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. 59 mandados de prisão em uma operação que investiga o primeiro comando da capital. 54 desses mandados, prisão preventiva contra policiais militares. Antes de falar dessa notícia, já gostaria de lembrar uma máxima que não é minha, mas sim de um livro chamado Os 7 Pecados Capitais da Fala sobre o julgamento. Quando a gente julga alguém, é como se nós dessemos uma promissória para o capeta. Em algum momento, essa promissória será apresentada e teremos talvez que responder por aquele julgamento que fizemos. É a máxima de cuspir para cima, cair na cara. Então, longe de querer julgar esses 54 mandados de prisão preventiva, pois a prisão preventiva é terrível, pois é sem prazo, pode ficar pelo tempo que durar a investigação, mas não podemos, até mesmo pelo princípio constitucional da presunção da não culpabilidade, falar sobre estes policiais militares. Mas sobre os fatos nós devemos sim falar, sobre cortar na própria carne, sobre tirar bandidos de farda, que acaba fazendo com que a criminalidade tenha, no meio das corporações, muito mais energia para agir. Isso acontece no Rio de Janeiro, aconteceu agora em São Paulo e tantos outros locais, pois nós não estamos imunes a termos nos nossos meios pessoas que são cooptadas pelo crime organizado. Certa vez, conversando com pessoas que estudam sobre a segurança privada, eles diziam que os agentes de segurança pública são os maiores, talvez aliciadores, de porteiros, de prédios, vigilantes de bancos, que às vezes são contactados por meio de agentes de segurança pública, para que participem de crimes, de ações das quadrilhas que nós temos hoje. Então, esta ação em São Paulo, que eu não vou deixar de comentar, mas já vou dizer, o pré-julgamento e analisar 54 policiais, que não sabemos as histórias individuais e nem o que é. A mídia só noticia isso e faz parecer que toda a corporação de uma das mais respeitadas polícias do Brasil, que é a Polícia Militar do Estado de São Paulo, que todos talvez tenham ligações. E não é neste nível de diálogo que temos que chegar. E sim imaginar que esses mandados, que a investigação é boa para a democracia, é boa para a segurança pública, é boa para a luta contra o crime organizado. Eu digo para vocês, as pessoas não têm medo do crime organizado como têm medo do cara que rouba, do cara que furta. Pois esses crimes, sim, perturbam a sociedade. Muitos poderão dizer, mas ele é uma coisa e está ligado com a outra. Não necessariamente. Nós sabemos que as pessoas precisam da sensação de segurança. E lutar contra o crime organizado, talvez seja combater, sim, a causa para que a consequência desses menores delitos não aconteçam. Mas é preciso entender que a luta contra o crime organizado visa restaurar para o Estado a soberania que tem. Estado, eu digo, Estado brasileiro. Estamos vivendo o caos do Rio de Janeiro, em Roraima agora também, em tantos outros locais, porque os próprios estados não têm como valorizar os seus policiais. Porque a própria justiça brasileira deprecia o trabalho do policial como audiência de custódia, onde o cara que acabou de roubar, acabou de colocar uma arma na cabeça da vítima, que estuprou, que fez qualquer coisa, vai lá responder se foi bem tratado pelo Estado, pelo município, na figura dos guardas municipais e dos policiais militares, dos policiais civis, dos policiais federais. E quando nós somos, de repente, denunciados aí por esses criminosos, porque nos tratou mal, porque na verdade houve agressão, mesmo sem ter, nós vamos responder, no mínimo, administrativamente. E se o mala, o criminoso, o ladrão, for ainda mais mal intencionado e ele mesmo se machucar na viatura, porque isso existe, isso não é só a história da carochinha, porque eu não vou dizer que não existe, de repente, de você ter agressões e dizer que bateu na porta da viatura, tantas coisas. Mas existe maldade nessas pessoas que já estão fazendo mal, claro, para prejudicar quem os prendeu. E aí, quando a justiça brasileira dá a devolutiva para o policial, não importa o que você faça,
eu ainda vou estar contra você e não vou entender as situações que a criminalidade acontece, que quando o camarada está com uma arma na mão, roubando, e você chega, ele vai, claro, ó, o Estado chegou, toque a minha arma, me prenda, por favor. Então, o que eu estou querendo fazer uma análise aqui é dizer que combater a criminalidade é interessante. Combater maus policiais, criminosos de farda, com certeza é importantíssimo. A justiça está de parabéns por arrostar, por enfrentar essa questão do PCC e desses 59, dos quais 54 contra policiais. Mas que não podemos tomar este exemplo como se todos os policiais fossem, na verdade, ligados com o PCC ou tivessem qualquer relação para ser investigado. E temos que lembrar sobre as condições que vive o agente de segurança pública. Não tem departamento de psicologia que dê conta em suicídios que vem acontecendo. Situação financeira cada vez pior por uma falta de valorização. E tudo isso faz com que profissionais gabaritados, pessoas de sucesso, pessoas que estão para combater, às vezes caia em tentações que não deveríamos cair. É necessário pensar em tudo isso antes de julgar. Como o fato aconteceu hoje, e eclodiu muitas pessoas pedindo para que eu comentasse, eu gostaria de voltar ao começo do vídeo. Não vamos dar promissórias para o capeta. E não estou falando só na questão de religiosidade, de repente com a parte de A ou B de bandeira de igreja. E sim com a questão da empatia, da reciprocidade. Nós, agentes de segurança pública, se alguém nos acusar de alguma coisa, a gente vai responder. Ainda que lá na frente, me desculpe, você era inocente, está tudo certo. Então, é necessário sim ter essa empatia, de não dar uma promissória para o capeta, para uma espiritualidade que amanhã te arroste com uma situação que você não merece. Mas é preciso, mais do que investigar as relações com o PCC, mais do que de repente punir os maus policiais e retirar a farda desses bandidos quando comprovado que tem a ligação, porque às vezes muitos podem estar no meio desses mandados sem merecer, é preciso muito mais olhar a situação do agente de segurança pública, que dia após dia, em vez de ser valorizado, é prejudicado, é desmotivado, desvalorizado, e quando sangra, ninguém vai se lembrar da família que sentirá a falta desse guerreiro à mesa, dessa guerreira. Vamos pensar nisso. Que Deus abençoe a justiça brasileira, nós policiais, e que haja sempre uma iluminação para que nós possamos melhorar as nossas categorias de instituições de segurança pública. A vida é muito boa, sempre vai dar certo.